sou Ignaldo Fortes Mendes, popular Horacinho Fortes, vereador da Abelardo Luz. Quero saudar, de modo especial, a todos os internautas do canal Guia Tem. Eu fui autor de mais de 60 indicações no ano de 2021. 21 requerimentos foi feito de minha autoria também, 4 moções e fui relator de 40 projetos na Câmara de Vereadores no ano de 2021. Todos projetos de grande relevância. Também fui autor do projeto da transparência das licitações, o qual o mesmo não passou, foi vetado pelo prefeito municipal. Também fui autor da emenda onde assegurou R$90 mil para os universitários, que foi aprovado este valor, que vai ser repassado agora até o mês de dezembro, que era uma bandeira minha de campanha. O projeto das licitações a gente perdeu, mas a gente ano que vem vai entrar novamente porque a gente quer uma administração pública transparente para o povo abelardense. Olha, a gente não conseguiu entender porque o valor seria apenas de uma câmera, de um programa, em torno de R$500 a R$600, o valor para instalar esse programa, e as licitações, toda a comunidade abelardense poderiam acompanhar e também os comerciantes poderiam acompanhar, tá vendo os segmentos que estaria saindo das licitações. Porque o que acontece? Todo cidadão tem que trabalhar, ninguém tem tempo de ir até a prefeitura e acompanhar uma licitação das 9 ao meio-dia. Então, o vereador pode sim acompanhar, mas a gente também não consegue estar todo dia lá. Então, seria uma maneira de chegar à noite e todo mundo poder acompanhar ou assistir depois as licitações e saber realmente o que estava acontecendo no setor público, que eu acho que hoje em dia a tecnologia está aí e está aí para somar ao nosso município e também nos dias de hoje nas administrações públicas. A justificativa foi de que seria inconstitucional esse projeto, mas os outros municípios estão aderindo, municípios menores ainda que Abelardo Luz estão aderindo. Então, assim, eu sempre digo, a administração tem que ser transparente e eu só busquei isso. Não foi por questão política, foi por uma questão de transparência nos dias de hoje que é necessário na administração pública. Foi o único projeto que foi rejeitado até o momento, foi este projeto. A gente tem uma caminhada aí de mais de 16 anos dentro do Partido Progressista e depois da perda do nosso ex-presidente, ex-vice-prefeito Jorge Piscinin, o PP ganhou uma bandeira, que é ter candidato na próxima eleição, a prefeito e a vice. Então a gente vai trabalhar sim para manter o mandato de vereador. Não vou sair do PP, vou ser leal ao partido que me deu o primeiro mandato de vereador e pretendo sim concorrer novamente a vereador pelo Partido Progressista. Em momento algum passou pela minha cabeça e não tenho essa definição de sair do Partido Progressista. Até meus últimos dias de vida que eu estiver na política, pretendo ficar no Partido Progressista de Abelardo Luz. Eu faço um trabalho mais de oposição, uma oposição bastante crítica. Como eu fui autor de 60 indicações, então tem indicação na área de educação, saúde, esporte, lazer, cultura, estradas no interior, também na agricultura. Então eu sou um vereador muito cobrante e a gente cobra muito da administração, porque o município de Abelardo Luz cresceu, o município de Abelardo Luz tem uma arrecadação boa, está com seu financeiro em dia. Então a gente tem cobrado muito da administração pública para que as coisas saiam do papel, andamentos como questão das iluminações LED, que eu para mim acho que está muito atrasado no nosso município, não foi feito quase nada neste ano. A questão também das escrituras no nosso município, eu tenho cobrado que saia do papel, porque foi entregue mais de 400 escrituras no mandato anterior e neste ano não foi feito nada. A gente tem recebido bastante queixa do pessoal dos assentamentos referente às estradas. Então a gente não sabe qual que é a principal bandeira do governo Santin. As estradas não estão boas, as escrituras não saíram do papel, não tem ninguém na indústria e comércio para comandar, não tem ninguém na pasta também de turismo.
Então a gente não sabe qual que é o foco da administração, então por isso que a gente tem feito essa demanda de cobrança e de oposição na Câmara de Vereadores. Olha, nós não temos muita afinidade com o prefeito, Nercy Santin. Já tivemos alguns contatos que foram bons, umas conversas que a gente começou a se afinar, mas infelizmente a gente não consegue ter esse andamento com o prefeito Nercy Santin, porque ele me julga como oposição e a gente quer só somar para o município da Belar do Luz. A gente está aí buscando recursos dia a dia, a gente está trabalhando ao lado da comunidade. Então também já tivemos alguns episódios na prefeitura, o qual não foi do meu agrado, com o prefeito Santin. Então a gente está tendo bastante divergência de ideias com o prefeito Nercy Santin, não tenho nada contra a pessoa dele, mas a gente vê que a administração do PMDB, ela se fecha muitas vezes à minha pessoa, mesmo se a gente consegue alguns contatos com algumas secretarias, mas não é o essencial que a gente gostaria. A gente gostaria de estar andando junto com a administração para o melhor para o povo de Belar do Luz. Eu avalio ela média, porque o que acontece? A gente não vê assim uma bandeira dessa administração. Como eu citei antes, teria que dar andamento às escrituras, já devia ser do papel alguma coisa. Deveria ter mandado, sim, um projeto baixando a COSIP do nosso município, porque em meio à pandemia e o valor está em caixa, mais de 500 mil, devia ter baixado, devia ter dado ao consumidor e ao contribuinte da Belar do Luz esse privilégio de baixar. É a maior taxa quase do Brasil, então é uma bandeira nossa de estar lutando para que baixe essa taxa. Também a gente viu que não teve incentivo ao comércio da Belar do Luz. As faixas de pedestres eu venho brigando desde março para que seja efetuadas as pinturas e até agora não tem saído do papel. As faixas elevadas em frente às escolas também a gente tem pedido e também não tem alcançado esse desejo da comunidade belardense. Então eu vejo assim, nada se andou a todo vapor. As coisas, não sei se é porque é o primeiro ano de mandato, mas a gente vê assim uma administração em câmera lenta. A gente vê aí 50% das coisas andando, os outros 50% a população esperando. O governador Carlos Moisés ele fez uma gestão enxuta nos 2 primeiros anos e nos 2 últimos anos está gastando as economias dos 2 primeiros anos de mandato. O meu medo é que dinheiro tem no governo, mas não tem pessoas para operacionar os valores que tem em caixa no governo, quer fazer todo o trâmite de licitações, quer fazer todo o trâmite das obras, então aí tem anunciado muitas obras. A gente torce para que saiam do papel, mas a dificuldade não é financeira. O governo está muito bem, é um dos governos do país com mais caixa. O que falta é pessoas para operacionalizar esses valores e que os valores cheguem até os municípios e que as obras sejam saídas do papel. Eu vejo um governo que tem todas as cartas nas mãos para ser jogadas, que eu acho ruim, porque não há um trabalho de fiscalização pelos deputados, então simplesmente esses valores estão sendo jogados aos municípios e agora precisa sim ser operacionalizado porque essas obras são de grande importância para os municípios. Então eu vejo um governo bom, mas um governo que precisa, às vezes, ter um embate mais com os deputados para que o dinheiro simplesmente não seja gastado da forma que o governador deseja, e sim que a população anseia. Eu acho que essas obras precisam sair do papel, os valores estão todos empenhados. Eu acho que foi um governo que mais olhou para o oeste catarinense e para Belar do Luz. Então, acho que o governo Moisés para Belar do Luz, que essas obras começarem a sair do papel, vai ser o governo que mais deu condições para o município da Belar do Luz, e eu acho que o povo da Belar do Luz vai retribuir ao Moisés na próxima eleição se essas obras realmente saírem do papel. A principal obra que eu acho que é a reforma aí do Rincão, que era algo esperado, também a estrada de Passos Maia a Belar do Luz, que é um sonho do município da Belar do Luz. A gente torce para que em janeiro as patrolas estejam funcionando e que essa obra saia, que é um anseio também desse vereador que teve por 2 oportunidades em Florianópolis
conversando com o deputado Marcos Vieira para que essa obra realmente saísse das licitações e que saísse do papel. A nível federal é mais distante da nossa realidade e a gente vê há muitos governos, quando ganha-se a eleição, começa-se a disputa eleitoral para a próxima eleição e a gente viu isso no governo Bolsonaro. Os deputados, essas CPIs que não têm levado a nada, que têm tirado o foco do nosso país, uma CPI com mais de 100 dias, todo dia, na televisão, todo dia os deputados ali, e qual a CPI não vai gerar resultado para o povo abelardense nem para o povo do Brasil inteiro. Então eu vejo assim que ganhou-se, quem ganhar, a gente tem que ajudar a somar. A nível federal, tem que pensar a nível Brasil. Então o que acontece? Perdeu-se o partido A, ele não quer deixar o partido B administrar, e isso tem pesado ao povo brasileiro, o qual a inflação tem subido muito, porque muitas coisas que às vezes o desejo do governante é fazer, tem travado tanto no Senado e tanto na Câmara dos Deputados Federais. Então falar do governo Bolsonaro é difícil porque vivemos uma pandemia, vivemos anos eleitorais e a nossa Constituição ela é muito burocrática. Então todo que é recurso para chegar até o município, ele precisa às vezes passar por 2 anos lá na Câmara Federal para chegar até o município, tanto de Abelardo do Luz aos demais municípios. Então a gente vê essa dificuldade de se trabalhar. Às vezes vontade você tem, mas muitas pessoas para travar um governo que pensou muito em fazer um governo limpo, sem corrupção. Então a gente vê o Bolsonaro tem dificuldade em fechar seu governo e as coisas andar. A dificuldade é porque assim, acabou-se aquelas dá com uma mão, recebe com a outra. O Bolsonaro ele é um cara, como muitos dizem, simples e grosso, e às vezes a modo de muitos brasileiros não é visto com bons olhos. Falar de emendas parlamentares, tanto a nível estadual e a nível federal, eu não posso deixar aqui o meu agradecimento ao meu colega Tony Freitas, qual somos do mesmo partido, somos colegas de bancada, e ao meu Partido Progressista. Juntamente ao Partido Progressista e ao meu colega Tony Freitas, a gente tem a felicidade de anunciar a Abelardo Luz no ano de 2021 e no ano de 2022, o valor vai passar de R$2 milhões ao nosso município. Emendas estas para a PAI, para o hospital, para a saúde do nosso município, para a agricultura do nosso município, para a cultura e lazer do nosso município, para os assentamentos do nosso município. Então, assim, a gente frisa, a principal emenda do nosso mandato aí foi na saúde, 250 mil, que vai ser destinado em recurso livre para a dona Adriana Papini usar em cirurgias, que foi o pedido que os vereadores fizeram. Também o vereador Tony encampou na emenda da reforma da Ponte Alta, qual vai ser destinado a 350 mil, e também estamos lutando para a Serra ali da Papuã ser concretado. A gente vai conversar com o prefeito Nercy Santini nos próximos dias. Foram diversas emendas. Também para a agricultura do nosso município foi destinado R$100 mil para os poços artesianos, R$300 mil para comprar uma reta escavadeira, destinado 80 mil para a comunidade Nova Aurora, destinado 65 mil para a comunidade de João Batista. Então esses valores vêm ajudar a suprir a necessidade dessas comunidades pequenas e também a reta escavadeira para atender os pequenos agricultores do nosso município. A gente teve bastante divergência com o governo, porque eu fui um vereador que fiscalizou, um vereador que denunciou ao Ministério Público várias denúncias de empresas regulares do nosso município, de desvio de função de alguns funcionários, cargos de confiança do nosso município. Então, fui um vereador que buscou mostrar o trabalho. Eu dei expediente todas as quarta-feiras no ano de 2021,
uma bandeira minha, porque eu acho que o vereador tem que prestar serviço na Câmara de Vereadores, tem que estar disponível a atender as comunidades e atender o povo abelardense. O que mais polêmico foi que a administração tem a gente como um adversário político, e eu não sou adversário da comunidade abelardense, eu sou sempre do lado do povo, e isso muitas vezes a gente falar a verdade na tribuna e cobrar o prefeito não vai gostar. Então eu fui um vereador, como a comunidade diz, um vereador que brigou pelo povo, e vou continuar essa luta, e vou continuar brigando sim pelo povo abelardense, para ter uma saúde de qualidade. A gente teve a polêmica do hospital, qual não volta atrás de nenhuma palavra que eu citei, está no Ministério Público, o Ministério Público deferiu a denúncia, agradecer aos vereadores que encamparam junto nesta denúncia, e a gente, onde tem dinheiro público, a gente está fiscalizando. Então talvez para muitos não é a contento, porque a gente não vai deixar passar o sol com a peneira, a gente vai sim fiscalizar, onde tiver recurso público a gente vai fiscalizar. A votação que me deixou triste foi do processo de licitações, que seria transmitido, deu 5-5, e em 2, 3 votações anteriores tinha dado 11-0, o projeto foi aprovado e depois deu 5-5, e aí a gente ficou sentido porque teve 6 vereadores que voltaram atrás do seu voto. Então a gente fica pensativo por que voltaram atrás. Também dos funcionários públicos, eu fui a favor do projeto do aumento e depois o prefeito vetou, e eu fui contra o veto do prefeito também, e também a gente sentiu na pele que os vereadores mudaram o voto e acabamos ficando em 4 vereadores. Então essas polêmicas de votações foram as que mais pesou para mim, porque a gente gostaria de ver os funcionários públicos recebendo o seu salário a sua remuneração sendo ampliada. Então a gente ficou sentido de não poder ter dado repasse aos funcionários públicos devido ao veto do projeto do prefeito. Eu votei contra a prestação de contas do ex-prefeito Dilmar. Ninguém julga, não foi Abelardo que julgou as contas dele, foi o Tribunal de Contas. Então todos os juízes que votaram contra. E eu participei da administração do governo Dilmar e votei com a minha consciência tranquila, conversei com a minha família, conversei com o meu partido, e a gente votou porque assim, eu tenho que ser exemplo em Abelardo Luz, e quem devia ter votado eram os outros vereadores lá atrás, mas caiu na nossa mão e eu não corri da raia, e eu sempre falei assim, eu quero ser prefeito um dia de Abelardo Luz, e eu também sou contador, e eu nunca entrei nessa polêmica, nesse embate, porque eu digo assim, você gastou a mais do que esperava. Eu sempre tenho comigo, o meu mês lá em casa é fechado no dia 24 ao dia 25, e eu já sei o que eu tenho para gastar no mês seguinte. Então a prefeitura não pode ser feita, usar a prefeitura para gastar o que não vai vir. A gente tem que gastar, caminhar com os pés no chão, porque a prefeitura não deixa de ser uma empresa. A prefeitura tem um valor arrecadado todo mês. Você tem que esperar o valor para ser arrecadado para depois gastar. Então, foi um dos motivos que me levou a votar contra. Não que eu seja contra a administração do Dilmar, não que seja contra a pessoa do Dilmar, tenho muito carinho pelo ex-prefeito Dilmar, qual fiz parte do governo por 7 anos, trabalhando, desempenhando um bom trabalho, mas a questão das contas, eu acho que é uma questão contábil, uma questão administrativa, que devia ter sido pulso de não gastar mais, ter esperado fechar o ano e depois ter gastado. Então, assim, foi uma opinião minha, votei sem pressão nenhuma contra, mas assim, a gente ainda elogia algumas ações do governo Dilmar, mas aquelas ações de gastar mais do que foi arrecadado é uma ação que não compete a um administrador, seja quem for ele. Se o Santinho gastar mais, a gente também vai votar contra. O meu ano de 2022 vai ser um ano de muito trabalho. Eu vou continuar sendo um vereador crítico à administração. Vou fazer do meu mandato, dividir em 24 ações, vai ser 2 ações por mês, qual vou divulgar nas minhas redes sociais ao povo abelardense. Já tenho 23 ações destinadas para o ano que vem, só falta uma, qual eu vou buscar ainda junto ao meu grupo político, para a gente estar sanando os anseios da comunidade. Então eu vou continuar cobrando, fiscalizando,
como também não posso deixar de citar, antes de encerrar a entrevista, a questão do Natal em Abelardo Luz. Eu sou sempre favorável às decorações natalinas, mas o valor de 260 mil pelo aluguel das decorações eu achei muito alto. Eu acho que faria tudo o que foi feito com menos valor. Então, só deixar claro à comunidade abelardense que eu sou a favor do Natal, mas o valor alugado das decorações de 260 mil, para mim, foi um absurdo. Foi gastado no ano passado 31 mil para fazer as mesmas decorações. E neste ano foi gastado 260 mil. Bem claro à comunidade abelardense. Eu não sou contra as decorações natalinas. Eu sou contra alugar no valor de 260 mil. Qual poderia ter saído em torno de 60 a 100 mil, eu estaria favorável ao valor, sem dúvida nenhuma, porque Abelardo Luz merecia algo mais extraordinário, porque 260 mil vai fazer falta lá na frente e devia ter gastado em torno de 60 a 100 mil e devia ter feito a mesma coisa, a decoração. Eu quero agradecer ao Guia Tem pelo espaço, eu quero agradecer à população abelardense por ter acreditado 245 votos e agora eu digo assim, eu sou vereador do povo porque eu encontro-se os eleitores nas casas, nas ruas e eles têm vindo agradecer o meu trabalho. Eu me sinto feliz em receber esses elogios e me dá mais ânimo para continuar trabalhando. E agradecer a minha família que está junto comigo nos dias tristes, nos dias bons, porque o mandato de vereador, igual o meu, que eu destino o meu tempo 24 horas ao mandato de vereador, tem pesado sim para a família, porque a gente tem destinado o maior tempo à população. Então, às vezes, a gente tem deixado a família de lado. E eu quero agradecer a minha família, a minha esposa Franciele, a vinda do meu filho Arthur, que está por aí, que às vezes a gente deixou de lado a família para estar encampando nessa luta, porque é algo que eu amo. Se tem algo que eu gosto é ser vereador no município de Abelardo Luz, não tenho preguiça, tenho muita vontade, tive visitando os assentamentos, tive visitando os bairros da nossa cidade, então tenho sido um vereador atuante, que é a minha bandeira, ser o vereador mais atuante em nosso município de Abelardo Luz. Quero deixar a comunidade abelardense um Feliz Natal, um ano de 2022 com muita coragem e muita saúde, porque vai ser um ano de muito trabalho e que Deus nos livre dessa pandemia, que seja um ano de 2022 iluminado por Deus e sem pandemia, porque o povo precisa voltar a sorrir, o povo precisa mostrar seu sorriso novamente e retirando as máscaras, o povo vai poder novamente voltar a sorrir, se abraçar e cultivar um ano de paz e um ano de muitas alegrias, que seja assim o ano de 2022 para o povo abelardense.